Guerra vista, começou o ataque nazista. Eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja muito bem-vindo a Castle Rock e hoje a gente vai ir para o inverno russo. Hoje nós vamos falar sobre a maior operação militar alemã durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente a Operação Barbarossa. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como ela aconteceu, de como ela começou, por que que ela começou, o que veio antes dela e o final, como que ela se desenrolou dentro do cenário da Segunda Guerra Mundial. Bom, antes da gente iniciar exatamente o nosso episódio, eu vou dar um breve contexto e um breve resumo do que é que foi a Operação Barbarossa. Ela foi uma ação militar da Alemanha nazista que organizou e realizou a invasão na União Soviética. Isso lá no dia 22 de junho de 1941. Vale ressaltar também que essa operação ela mobilizou 3,6 milhões de soldados alemães que foram auxiliados por 3.600 tanques e 2.700 aviões. Essa invasão da União Soviética ela tinha como objetivos principais a destruição do bolchevismo e a obtenção de recursos que eram de posse da União Soviética. Isso é o resumo mais básico possível para a gente falar sobre a Operação Barbarossa. Foi a maior operação feita pela Alemanha contra a União Soviética. Esse é o resumo em linhas gerais. Mas aí, como dizia um professor de história que eu tive, todo grande fato histórico tem um prelúdio, tem aqueles antecedentes que vêm antes do próprio fato, as razões que levam o fato a acontecerem. Então agora a gente vai ver um pouco desse prelúdio, um pouco do que aconteceu, até chegar o Pacto Germano-Soviético. Bom, vamos lá. Com a escalada da tensão na Europa, a certeza de que um conflito iria inevitavelmente acontecer no continente, ela era cada vez maior, né? Todo mundo sabia que inevitavelmente, em algum momento, a coisa ia sair do controle, a coisa ia estourar. E lógico que isso passaria obrigatoriamente por um embate direto entre alemães e soviéticos. Não tinha como fugir desse cenário. Isso porque, ao longo da, podemos dizer, carreira de Hitler, ele havia manifestado abertamente a sua oposição ao regime soviético, né? Inclusive, no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, ele deixa essa oposição muito clara. Por quê? A oposição ideológica do nazismo ao bolchevismo levou a uma verdadeira doutrinação da população alemã. Só que isso é muito mais grave e muito mais sintomático e a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas agora, o que é importante saber? A população alemã passou a encarar a ideologia russa como parte de uma conspiração judaica e a enxergar os eslavos como, entre aspas, povos inferiores. Então, essa construção de pensamento ideológico trouxe esse resultado. Só que isso a gente vai entender um pouco mais para frente de qual que era essa visão que a Alemanha tinha sobre a União Soviética e sobre os eslavos soviéticos. Voltando ao nosso prelúdio, se, por um lado, os povos como o Reino Unido e a França tentavam se valer de diálogos e de diplomacia para evitar um conflito direto com os alemães, já a União Soviética decidiu negociar diretamente. Então é assim, vamos sentar e conversar, né? Inclusive, por toda a rivalidade existente entre esses dois grandes países, essa assinatura de um acordo pegou o mundo todo de surpresa, já em agosto de 1939. Bom, esse acordo ele ficou conhecido como o Pacto Germano-Soviético, ou, nome que eu particularmente gosto mais, Pacto Molotov-Ribbentrop. E esse pacto, ele basicamente instituiu a paz entre essas duas nações por um período de 10 anos. Isso mesmo se a guerra começasse na Europa. Ou seja, que briguem para lá. A gente aqui tá tudo certo. Mas é aquilo, paz armada. Ninguém também é tão bonzinho assim. Mas enfim, voltando, o Ribbentrop e o Molotov fizeram um pacto de não agressão para garantir que a ação militar dos nazistas na Europa Ocidental não sofresse interferência do exército soviético. Em troca, a União Soviética teria influência estratégica na região dos Balcãs e ficaria com a posse de uma parte do território polonês.
Esse acordo ele permitiu à Alemanha nazista desenvolver com uma certa rapidez e até sem muitas dificuldades o seu projeto de expansão territorial no fronte ocidental. Porque vale lembrar que eles se utilizavam de uma tática de ataques rápidos e maciços que caracterizavam inclusive a Guerra Relâmpago, o Blitzkrieg. Por outro lado, a URSS, no ano já de 1940, deu início às suas campanhas militares na Escandinávia, em especial na Finlândia, procurando definir também espaços de influências. Aqui a gente vai bater num problema. Por quê? O problema era o seguinte: os dois países possuíam projetos de proporções globais. E ambos os chefes de Estado, o Hitler e o Stalin, sabiam que mais cedo ou mais tarde haveria uma ruptura do pacto de não agressão. Por isso, aquela ideia de paz armada. Eu estou em paz, me preparando para a guerra. Ou seja, aqui a gente vê o seguinte: qual era exatamente o problema? Todo mundo quer demais, então não tem território para todos. Vamos brigar. Enfim, esse acordo, no entanto, ele era parte de uma importante estratégia das duas nações. Agora a gente vai entender o seguinte: no caso dos alemães, o acordo ele garantia o acesso a importantes recursos para a economia do país e, inclusive, dava para eles a possibilidade de se concentrar no cenário da Guerra Ocidental, que era o foco contra os franceses e os britânicos. Além de não precisar também enfrentar o maior exército do mundo naquele momento, que no caso era o Exército Vermelho. Já para os soviéticos, o acordo ele possibilitava uma preparação melhor das suas defesas para um futuro e muito provável ataque alemão. Só que aí, para quem observou as datas, já deve ter percebido que poucos dias depois da assinatura do acordo entre os germânicos e os soviéticos, a Alemanha inicia a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, mais precisamente no dia 1º de setembro de 1939. Durante os 2 primeiros anos da guerra, o principal inimigo da Alemanha, isso é, naquele caso, né, que lhe oferecia a maior resistência, era o Império Britânico. A Grã-Bretanha ela ainda possuía o maior poderio naval da época e Hitler sabia que, mesmo dominando os países da Europa Ocidental, ele não poderia conduzir o Terceiro Reich para além do Oceano Atlântico. Um breve parênteses aqui. O Terceiro Reich era a visão entendida por Hitler como o Terceiro Império, ou seja, uma sucessão dos dois grandes impérios germânicos que haviam existido na Europa. Futuramente teremos mais episódios sobre os impérios alemães. Bom, vamos lá. A única saída momentânea para o fortalecimento desse Terceiro Reich era mobilizar a guerra para o leste, ou seja, dar início à expropriação das terras férteis do leste europeu. E aí chegamos ao ponto principal, o ponto mais crítico. Era oficialmente necessário dominar a União Soviética. Vale lembrar também que, além disso, no final de 1940, a Alemanha formou uma aliança com a Itália fascista e o Império Japonês, inaugurando assim o famoso eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ocorreu que os japoneses eles não viam com bons olhos o pacto de não agressão germano-soviético, já que a União Soviética ela representava um entrave no projeto imperialista japonês dentro da Ásia. Sendo assim, a Alemanha precisou romper com a União Soviética por dois motivos principais. O primeiro, a estratégia de formar uma gigantesca colônia agrícola no leste europeu, sobretudo na região dos Balcãs. Colônia essa que, inclusive, em um primeiro momento, serviria para alimentar as tropas do exército alemão. E o segundo, não desagradar um dos seus novos aliados, ou seja, não vou brigar com o meu amigo por você. Então, para não desagradar o Império Japonês, era também necessário invadir a União Soviética. E chegamos a isso. O Pacto Germano-Soviético foi então rompido. Stalin, que não esperava essa ruptura já em 1941, teve que montar estratégias defensivas contra o poderoso ataque alemão que viria com tudo. O general alemão encarregado de traçar a estratégia de invasão e ocupação da União Soviética foi Franz Halder, comandante da OKH, o Alto Comando Militar Alemão. Halder ele foi o responsável pela Operação Barbarossa, que levava esse nome, vale ressaltar, por se referir a Frederico Barbarossa, ou Barba Ruiva, ou
Barbarossa, não é? Que foi inclusive um imperador do Sacro Império Romano-Germânico do século XII. Aqui nós temos uma semelhança muito interessante entre essas duas figuras históricas, porque tanto o Frederico Barbarossa quanto o Hitler tinham essa ambição, que era ter a Europa inteira sob o seu comando. Tanto que foi inspirado nessa figura histórica que ele deu esse nome para a operação. E agora, vale ressaltar o seguinte, gente. Começar dando esse contexto do cenário geopolítico da época, ele é essencial, pois aqui a gente tem algumas bases para o desenrolar dessa história e desse episódio. E nesse ponto aqui, eu queria fazer uma observação muito importante, que é o seguinte. Esse pacto, ele nos chama atenção para o fato de que é muito comum a gente ver, principalmente na internet, uma galera usando essa assinatura para falar que a União Soviética foi cúmplice dos horrores da guerra, principalmente do Holocausto. Ou seja, as pessoas se utilizam desse fato que ocorreu sobre a União Soviética ter sido aliada dos alemães para dizer, olha, foram cúmplices, sabiam e foram coniventes. E quem fala isso geralmente pega essas informações que a gente sabe do que aconteceu da guerra e simplesmente teletransporta tudo para 1939. E esse é inclusive um ótimo exemplo de um erro que é chamado anacronismo. Uma outra coisa é que, a partir desse pacto, as pessoas dizem que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa, ou seja, eles são iguais. Só que isso também é um erro histórico muito grande e muito grave, porque nós estamos falando de duas visões totalmente diferentes, de duas ideologias muito diferentes, substancialmente diferentes, e que também vão futuramente ganhar um espaço muito importante aqui nos nossos episódios, para a gente entender, conhecer e saber um pouco mais sobre isso. Bom, mas agora voltando, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias e os objetivos dos alemães, além, é claro, de um pouco de ideologia. Bom, vamos lá. Somadas aquelas razões, os objetivos alemães com a invasão da União Soviética faziam parte de uma ideia de espaço vital, o Lebensraum. Essa ideia ela foi formada por Hitler e consistia na formação de um reino voltado à habitação do povo ariano, ou seja, os germânicos. E aqui é importante a gente dizer que a sobrevivência desse povo seria às custas da exploração e da escravização do povo eslavo. Essa ideia de escravização do povo eslavo afirmava inclusive que cerca de 30 milhões de pessoas deveriam morrer de fome para que os grãos produzidos pela União Soviética fossem deslocados para a sobrevivência do povo alemão. Enquanto isso, os eslavos receberiam o mínimo de alimentos possível enquanto eram escravizados pelos alemães. Ideologicamente, a invasão da União Soviética visava a destituição do governo de Stalin e a destruição do bolchevismo soviético. Uma coisa que é importante a gente entender, o Partido Nazista, desde as suas origens, havia lutado contra partidos e contra grupos comunistas, e lógico também anarquistas dentro da Alemanha. Com a guerra, inclusive, o Hitler colocou em prática esse projeto de extinguir com essa ideologia. Mas agora eu quero falar um pouco sobre essa visão alemã com relação aos soviéticos. Vamos lá. Um dos principais objetivos que o Hitler tinha nesse momento era invadir a União Soviética, aniquilar parte da população e fazer dos sobreviventes escravos dos arianos. E isso, inclusive, era algo que o próprio Hitler falava. E quem pontua isso é o historiador Jürgen Forster, em um trecho que a gente vai ver agora. Abre aspas. Hitler proclamou diante dos seus líderes militares em 23 de novembro de 1939 que a guerra racial estourou e essa guerra determinará quem governará a Europa e com ela o mundo. Destruição total. Com a sobrevivência dependente da vitória militar, política e estratégia tornaram-se indistinguíveis. Foi na guerra da aniquilação contra a União Soviética que a política militante e a estratégia ideológica política alcançaram uma simbiose, onde esse tipo totalmente novo de guerra, com o seu propósito social darwiniano, foi plenamente realizado. Fecha aspas. Essa citação é muito importante para a gente entender
uma série de questões que nós devemos pontuar. Primeiramente, a gente pode perceber que os nazistas encaravam a Segunda Guerra como uma etapa de um projeto muito maior, ou seja, uma etapa na conquista da Europa. E isso deixa a gente até um pouco curioso, né? Porque, assim, em geral, nós estamos acostumados a ver a Europa como a colonizadora e não como algo a ser colonizado, algo a ser conquistado. Então, realmente é uma lição e uma visão que nós devemos ter com essa ideia dos alemães. Só que, de qualquer forma, a partir de todas essas razões, surge a Operação Barbarossa, né? E agora a gente vai focar mais nela e um pouco menos na parte ideológica. Vamos lá! Militarmente falando, a estratégia da Operação Barbarossa consistia em conquistar a União Soviética o mais rápido possível. Hitler queria que a vitória viesse, inclusive, em até 8 semanas. Isso porque as dimensões territoriais e a capacidade de mobilização de recursos e soldados da União Soviética era gigantesca, e com uma vitória rápida seria evitada a drenagem dos recursos alemães. A partir disso, o general Hauder definiu 3 pontos diferentes para a invasão alemã da União Soviética. Vamos lá. Os exércitos do norte, que estavam sob o comando do Marechal Ritter von Lee, tinham por objetivo marchar em direção a Leningrado e acabar com as defesas da cidade, assim sitiando ela. O Marechal Fedor von Bock, comandante dos exércitos da região central da Europa, ele se encarregou de comandar a invasão do centro do poder soviético, ou seja, ele iria comandar a invasão até a capital, Moscou. O Marechal Gerd von Rundstedt se encarregaria de dominar toda a extensão da Ucrânia e de sitiar a capital, Kiev. E também podemos pontuar que uma das táticas principais e até a mais cruel no fronte oriental usada pelos alemães era a fome. Bom, a partir de tudo isso, as manobras militares nazistas começaram no fronte oriental em direção aos domínios soviéticos em 22 de junho de 1941. Nos primeiros meses, os ataques nazistas tiveram muito sucesso, dada a surpresa com que o Exército Vermelho de Stalin recebeu a notícia de que estava sendo invadido, principalmente que estava sendo invadido por várias frentes ao mesmo tempo. A Wehrmacht, Forças Armadas, né, as Forças Armadas alemãs, tinha agora 2 frontes de batalha e atuava praticamente em toda a Europa. Restou inclusive aos soviéticos defender as suas posições estratégicas, como as cidades de Moscou e de Stalingrado. Nesse processo, a gente pode sempre pontuar que, em uma guerra, quem sofre são sempre os mais fracos. É sempre os civis e a população, independente do lado que você esteja da batalha. Então, é claro que não foi diferente e o povo foi, lógico, quem mais sofreu. Bom, uma das táticas de guerra usadas pelo Wehrmacht quando cercou as cidades soviéticas foi a imposição da requisição de alimentos aos civis. Ou seja, muitos campos de cereais, por exemplo, eles foram expropriados pelos nazistas para que as tropas tivessem reservas a fim de permanecer nas batalhas sem precisar recuar. Milhares de ucranianos, russos, lituanos, estonianos e demais povos da região morreram de fome por falta de comida, como inclusive narra o historiador Timothy Snyder. Abre aspas, a Wehrmacht nunca pretendeu matar de desnutrição toda a população de Kiev, somente o necessário para garantir que suas necessidades fossem atendidas. Ainda assim, tratava-se de uma política de indiferença à vida humana como tal, e talvez tenha matado até 50 mil pessoas. Em Kharkov, uma política semelhante matou talvez umas 20 mil pessoas, dentre elas 273 crianças no orfanato municipal em 1942, fecha aspas. Não bastasse essa estratégia por parte dos nazistas, as ordens de Stalin também tinham um sentido bem semelhante, na verdade, porque os cidadãos soviéticos eles foram obrigados a queimar os campos de plantação para que os nazistas não se apropriassem deles, tendo que inclusive sair de suas cidades em fuga, abandonados à própria sorte. A Operação Barbarossa ela só começou a entrar em um declínio em novembro de 1941, quando chega o Inverno Russo.
mas muitas das suas batalhas prosseguiram, inclusive, até o final da guerra, em 45. Porque os ataques eles visavam neutralizar a União Soviética e, sobretudo, lógico, de uma forma fulminante. Por quê? Ao destruir a capacidade industrial do país, conquistando Leningrado, ao decapitar a estrutura de poder, conquistando Moscou, e garantir importantes recursos para o funcionamento da economia alemã com a obtenção da produção de grãos de Kiev e dos minérios e petróleos concentrados em Stalingrado, a União Soviética estaria totalmente neutralizada diante dos alemães. Esse era o objetivo central da Operação Barbarossa: conquistar Leningrado, conquistar Moscou, conquistar Stalingrado, cada uma por seus próprios motivos, e obter os recursos para o funcionamento da economia, com principalmente a produção de grãos vindas de Kiev. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a União Soviética estava um pouco antes dessa invasão. Os avisos que chegaram e que foram, inclusive, ignorados. Porque, assim, o ataque alemão pegou os soviéticos completamente despreparados, e isso contribuiu para a velocidade do avanço alemão durante as primeiras semanas. Inclusive, a culpa desse despreparo do exército soviético foi atribuída ao líder do país, Joseph Stalin, que, em sua paranoia, inclusive, havia realizado expurgos no Exército Vermelho e executado estrategistas militares importantes, substituindo-os por estrategistas inexperientes. Além disso, o Stalin também se recusou veementemente a acreditar que os alemães estariam planejando atacar o território soviético. Os avisos que ele recebeu sobre esse provável ataque vieram das mais diferentes partes, como um embaixador alemão, agentes soviéticos instalados em Berlim e em Tóquio, a inteligência britânica, um desertor alemão, enfim, etc. Ele foi avisado, ele sabia que podia acontecer e que muito provavelmente aconteceria, mas ele ignorou, escolheu ignorar, e os alemães apareceram. Ao todo, inclusive, foram mais de 80 avisos recebidos a respeito dessa ofensiva alemã e todos foram taxados como desinformação pelo líder, né, por Stalin. Além disso, a gente pode até afirmar que ele chegou a mandar executar pessoas que informaram sobre essa ação militar da Alemanha. E com isso, pouco antes do ataque alemão, os pontos da fronteira haviam recebido a informação desse ataque, desse suposto ataque, 1 hora antes dos alemães chegarem. Apenas 1 hora, na verdade. Além disso, haviam sido instaladas também de maneira emergencial barreiras antiaéreas na capital, ou seja, em Moscou, e ao todo o exército soviético tinha mobilizado 2,5 milhões de soldados, além de 10 mil tanques e 8 mil aeronaves. Então a gente pode dizer que foi avisado, não se preparou e acabou recebendo os alemães despreparado e de surpresa. Nesse momento ocorre uma marcha que em sua extensão se compara à maior que o mundo já viu. Decidi hoje colocar o destino e o futuro do Reich e do nosso povo nas mãos dos nossos soldados. Que Deus nos ajude, especialmente nessa luta. Essas palavras que vocês acabaram de ouvir, elas foram ditas pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, um dos principais nomes do regime. Ele enviou essa mensagem aos alemães pelo rádio para avisar que a guerra contra o Exército Vermelho estava começando, estava chegando. Inclusive, futuramente, nós podemos também fazer um episódio só sobre essa figura especial do regime. Bom, como a gente viu, os alemães começaram ganhando, começaram vencendo muitas batalhas por muitos dias. Só que aí, com o tempo, apesar de estarem vencendo, os alemães perceberam que haviam subestimado o exército soviético. Já que assim, quando nós falamos de uma guerra, é muito importante se atentar ao fato e ao uso que você dá para os seus recursos. Lógico que aqui também vale lembrar que esses recursos eles não estavam escassos, mas é fato que os russos deram muito mais trabalho do que os alemães estavam esperando. Diante dessas condições de resistência, de contra-ataque que os soviéticos estavam tendo, Hitler tinha duas opções. Ele podia continuar com seus 3 frontes de batalha, ou ele podia unificar a força militar indo em direção a Moscou, que era inclusive o conselho de alguns dos seus comandantes, já que seria muito simbólico conquistar a capital de um país do tamanho da União Soviética. Só que
O Hitler não aceitou esse conselho, ele não quis essa sugestão e ele manteve os 3 frontes separados, apenas mudando o foco mais para o sul, visando o parque industrial soviético. Inclusive, por conta dessa estratégia que ele optou, é que vai acontecer mais para frente a Batalha de Stalingrado. Batalha essa que nós também falaremos no futuro próximo. Mas enfim, voltando. No início de setembro, houve uma das principais batalhas e um dos principais conflitos da Operação Barbarossa, que era agora uma vitória para o lado soviético. O cerco a Leningrado. Vale lembrar que dominar essa cidade ela era um dos objetivos centrais da operação, logo essa batalha seria mortal. O que nós podemos dizer é que mais de 725 mil soldados nazistas cercaram Leningrado e lutaram contra os 900 mil soldados do Exército Vermelho. Bom, aqui nós temos uma vitória extremamente substancial dos soviéticos, já que estes conseguiram prolongar essa guerra por quase 3 anos, mesmo sendo atacados por alemães e finlandeses. E claro que foi uma defesa impressionante, mas nós também temos que pontuar que levou à morte de mais de 1 milhão de soldados. Só que o mesmo não aconteceu em um outro confronto que foi muito importante, tão importante quanto que foi a Batalha de Kiev, iniciada no fim de agosto de 1941. Tanques de guerra, aviões bombardeiros e inúmeros ataques por terra foram utilizados para derrotar os soviéticos. E, de acordo com alguns documentos alemães, mais de 600 mil soldados soviéticos foram capturados. Embora há também alguns outros documentos que digam que esse número foi pouco mais de 200 mil. Mas independente, ainda assim é uma quantia muito substancial de soldados capturados. E é a partir dessa vitória alemã que as forças são concentradas para tentar invadir Moscou e encerrar de uma vez por todas com essa operação. Com isso, a Batalha de Moscou começou em 2 de outubro de 1941 e, inclusive, marcou a fase final da operação. Por ser a capital, nós podemos dizer com certeza que a defesa dessa posição ela era muito mais forte do que as outras. E 1 milhão e 400 mil homens foram convocados para defender Moscou. Já do lado alemão, 1 milhão e 100 mil soldados foram usados para tentar invadir a capital. Nós também podemos dizer que, além do numeroso exército, os soviéticos eles ainda tinham um apoio de algo muito importante: o forte e rigoroso inverno russo, que já estava chegando com força. Ou seja, quanto mais a batalha se prolongasse, mais difícil ficaria para os alemães conseguirem invadir. Por conta do frio e do clima, os tanques alemães eles não conseguiam passar por algumas estradas porque tinham sido bloqueadas pela neve. E os aviões, por conta também das questões climáticas, não podiam ser usados para apoiar e dar suporte para o exército nazista. Bom, algumas unidades soviéticas também receberam o apoio de mais soldados, além também de contarem com a ajuda do inverno, e com isso, aos poucos, foram conseguindo expulsar os alemães de Moscou. Por conta disso, o dia 5 de dezembro é entendido como o dia da contraofensiva soviética, e portanto ele é também considerado como o fim da Operação Barbarossa, porque foi a partir desse dia que os alemães foram se afastando e não mais se aproximando de Moscou. Esse conflito ele só acabou em janeiro de 1942 com a vitória soviética. E nós também podemos dizer que esse conflito custou aos alemães a vida de 830 mil homens, além de um recuo obrigatório, já que nessas condições seria praticamente impossível continuar avançando. Por fim, podemos apontar que a principal consequência da Operação Barbarossa foi a entrada da União Soviética na guerra e as suas fronteiras violadas. Por outro lado, a resistência e a vitória dos soviéticos sobre os nazistas mostraram para o mundo que havia um outro modo, que não era apenas aceitar e se render à grande máquina de guerra nazista, que seria a solução. Ou seja, havia um outro jeito para fazer as coisas. E foi isso que ficou de lição. Bom, a nossa história se encerra por aqui. Aqui também se encerra o nosso episódio. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, divulga, ajuda a gente. Segue o nosso canal do YouTube. Os episódios também estão disponíveis por lá, mas lá também há muitos outros conteúdos. Tanto no YouTube, no Instagram ou no TikTok. Estaremos
em todos os cantos. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também pela preferência. Fiquem bem e até logo!